sejam muito bem-vindos a mais um episódio Primo Zé Cast. Você que não é inscrito nesse canal, por favor, entra aí, prestigie o canal. Primo Zé Cast é uma boa opção para você conhecer um pouquinho do universo do mundo das obras. E falamos de todos os assuntos aqui, empreendedorismo, falamos de vida pessoal, falamos de situações inusitadas do dia a dia. E dentro disso a gente vai conversar um pouquinho. Hoje nós temos uma convidada especial, uma convidada da região de Heliópolis. E vamos tirar uma dúvida: favela ou comunidade, né? Como funciona esse universo dentro de Heliópolis? Praticamente uma cidade, gente. É uma cidade. Então vamos conversar um pouquinho com a Kátia Santana, que é a nossa convidada de hoje. Oi, Kátia. Oi, muito boa tarde. Muito boa tarde para você também, né? Boa tarde, boa noite, dependendo É, para o horário que as pessoas vou assistem assistir. o podcast, né? É uma honra estar aqui com você, né? Obrigada. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Então, Kátia Santana, é isso, né? Você sempre foi de Heliópolis, nasceu em Heliópolis. Me conta um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Como é que chegou você, seus pais chegaram? Conta um pouquinho dessa história da sua família em Heliópolis. Primeiro, agradeço aqui a oportunidade, o convite. É um prazer estar aqui com você. É, Meus pais chegaram a Heliópolis em 1987, quando minha mãe estava grávida de mim. E era tudo mato, né? Ela sempre conta que ela morria de medo de cobra, nem sei se tinha, mas ela morria de medo porque era tudo mato. E era tudo começando muitas construções, né? Aquelas divisões de terreno, que às vezes ela conta, por exemplo, aqui na rua até tal lugar era de fulano. Aí você vê 10 casas naquele mesmo terreno. E aí ela chegou nessa situação, né? Vieram do Guarujá para cá, moravam lá. Olha só, eu vim do Guarujá para nascer no Heliópolis. Você E nasceu em Heliópolis nasci em Heliópolis. e os seus pais veio do Guarujá. Isso. Na verdade, eles são do Nordeste, né? Mas moravam no Guarujá. Se Ah, tá. Eu conheceram já lá. estava achando que eram meus conterrâneos, que eu sou do Não. Guarujá. Ai, que Eu legal. sou nascido no Guarujá, né? Moraram Mas lá por vim muito tempo. e vim pequeno, né, para São Paulo. Vim morar em São Paulo, era pequeno. Mas vamos lá, continua. E nessa época, material de construção não entrava, né? Na favela, na comunidade. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. E eles chegavam na rua Anne e o pessoal tinha que ir até lá e vir trazendo de carrinho de mão. E era mutirão até para isso, né? Para ajudar a trazer material. Porque imagina uma pessoa, ou o casal, no caso, para trazer todo o material de uma obra, de uma casa. Tá. Então, até isso sempre foi a questão da comunidade, de se ajudar, de fazer mutirão. Hoje, Heliópolis tem, nas estatísticas aí, tem aproximadamente 250 mil habitantes. Isso, exatamente. Ou seja, uma cidade. Uma É uma cidade. cidade com todas as questões de uma cidade administrativa, você tem uma série de situações dentro dessa comunidade, né? Pessoas que são empreendedoras, muito Bastante. comércio, empresas, pessoas assim, é uma vida bastante ativa, né, dentro desse espaço. E nessa época dos anos 80, quando seus pais chegaram em Heliópolis, eh, a, esse espaço ainda estava começando a se desenvolver. Você falou, né? Tinha muito mato na época, né? O pessoal tinha essa questão de que era como se fossem loteamentos, né? Sim, Tinha os lotes, né? Que eram das pessoas. E aí, nessa situação que você está comentando, que onde as pessoas, quando iam fazer uma reforma, iam mexer com alguma construção, com alguma coisa, o, o transporte do material não chegava até o local. não Não, tinha não tinha como, né? condição de chegar até o local. E precisava de um mutirão para isso. Exatamente. As pessoas se reuniam. Para poder se ajudar, né? Para poder se ajudar. Heliópolis foi muito ocupado inicialmente pelo pessoal que vinha do Nordeste em busca de oportunidades, os metalúrgicos, meu pai era metalúrgico, então Hum, por ser um local próximo do ABC, né, onde tinha muita fábrica, a maioria da população tem algum pezinho Nordeste ou entendi. metalúrgica, e era isso, né? O pessoal vinha para trabalhar, muita gente a trabalho e foi surgindo a oportunidade, né? Eu acho que também tem uma que você comentou, metalúrgico. Como está próximo de São Bernardo, então nos anos 80 a
essa questão dos metalúrgicos era muito forte, né? Sim, muito forte. Era muito forte essa questão dessa área. E então, acho que por estar mais próximo, né, que está próximo dessa região, tinham muitos funcionários, né? Muitos. Das fábricas, muitas das montadoras de veículo, né? Então, assim, tinha muita gente que trabalhava e morava nessa região, né? E aí, Então, São isso Paulo, terra de oportunidade, trazendo os parentes, né? Que lá tinha menos oportunidade, como até hoje se vê bastante. E assim foi populando. foi populando porque as pessoas, assim, quem está aqui começava a chamar os parentes para vir Isso, para cá. exatamente. E aí, ó, vem para cá, porque tem oportunidade. Ó, eu trabalho em tal empresa, vem para cá que eu consigo trabalho para você. E assim as coisas começaram a surgir, Isso, exatamente. né? A minha mãe, ela ficou sabendo daqui porque tinha um tio meu que já tinha vindo morar para cá. Depois da minha mãe veio outra tia, que também os três estavam no Guarujá. Depois começaram a vir os do Nordeste e assim a maioria dos meus parentes também acabaram vindo para cá. Ou seja, praticamente boa parte da sua família vive nessa região. É, tem bastante gente Tem aqui. bastante gente. É que aí foram se espalhando, Foram né? se Os filhos, os espalhando. netos, os bisnetos, Sim, mas tem bastante. a princípio o pessoal começou a se reunir, trazer os Isso. familiares, a família começou a permanecer aqui na região. É claro que aí tem aquela situação das pessoas começarem a ir para outras regiões, né? Que são os filhos, os netos e assim por diante, né? E a questão de empreender. Já parou para pensar no poder de transformar uma comunidade? Eu sou a Ana. Sempre acreditei que cada um de nós tem a capacidade de fazer a diferença na vida da outra pessoa. E com essa crença, eu quero apresentar para vocês o programa Asmara, da ONG Gerando Falcões, em parceria com a Associação Aviva. É um projeto que transforma a vida das mulheres das favelas de uma forma significativa. Quero saber se você pode fazer parte dessa história. Continue ouvindo esse podcast, que está sensacional. Até já! Dentro desse espaço, como que funciona? Como dentro da sua ideia, da sua concepção, como que é empreender dentro, por exemplo, hoje nós temos a palavra comunidade, mas antigamente ninguém usava essa palavra, não existia. Antigamente era favela, né? Mas como que é empreender dentro da favela? É, quando a gente fala, eu gosto muito desse tema. O empreendedorismo ele tem dois lados, né? Tem o das startups, o lado lá de fora, né? Do outro lado da ponte, e tem o dentro da favela. A gente encontra propósito em empreender? Sim, encontra. Mas a maioria começa a empreender por necessidade. É assim, gosta de uma área, mas não está tendo emprego naquela área. Ou, por exemplo, saiu do emprego, né? Ficou desempregado. Está buscando, mas não está encontrando, então começa a fazer um bolo para vender, a fazer uma costura, a vender algum tipo de produto. E às vezes, dali, a pessoa vai caminhando e encontra propósito em alguma coisa. Eu já empreendi com algumas coisas até eu chegar no que eu faço hoje. Mas eu vejo essa diferença. Lá fora, já se cria um negócio pensando muito em crescer, em empregar muita gente, e a maioria do empreendedorismo da comunidade é gerar o próprio emprego, né? Sim, Então, são duas formas diferentes de conduzir. São empreendedores, tanto quanto, tá, mas um já nasce com uma visão e o outro, muitas vezes, é por necessidade, para gerar uma renda, é pro aqui e agora, né? entendi. Quando que surgiu essa situação de você olhar para o empreendedorismo? Tipo assim, você antes era funcionária, trabalhava para alguém, trabalhava para uma empresa, e aí você se sentiu numa situação de, tipo assim, quero empreender, quero fazer algo por mim. Como que foi? Onde foi o seu start? Eu não sei dizer onde foi o start, porque assim, ó, de um lado eu tinha o meu pai, né, metalúrgico, era aquela coisa. Eu até perguntei um tempo atrás pro meu pai qual que era o sonho dele quando era criança, né? O que que ele queria ser quando crescer. Ele falava que o sonho dele era crescer, trabalhar e se aposentar. Por outro lado, a minha mãe vem de uma família de feirantes, então minha mãe trabalhou com várias coisas. Quando ela veio para São Paulo, né, veio para estudar, depois começou a trabalhar e foi sacoleira, empreendeu com algumas coisas. Hoje minha mãe é tapeceira. E eu tinha esses dois lados, né? Por um lado, tipo assim, ó, vai trabalhar, paga o seu INSS, porque um dia você se aposenta. E por outro lado, quando os meus pais se separaram, minha mãe tinha
ia fazer 40 anos, nem tinha na época. E isso há quase 30 anos atrás, uma mulher com 40 anos, até hoje, né? Para a Tá. questão de empregabilidade não é fácil, ainda mais há 30 anos atrás. E ela tinha um monte de diplomas, assim, que não serviram para nada. Então, ela se viu na situação de trabalhar com faxina, com o que aparecesse, e foi quando ela começou a trabalhar com tapeçaria, que é o que ela faz hoje. Então, pegava o sofá da amiga para fazer, pegava uma cadeira, ia fazendo, aprendendo e fazendo. Aprendendo e fazendo, né? Isso. Foi se Então, aperfeiçoando. eu tinha vontade de ter um negócio, mas dentro de mim também tinha essa questão de tem que estudar, tem que fazer uma faculdade, arrumar um emprego bom ou passar num concurso, aquela questão da estabilidade, né? Estabilidade e segurança. Isso. E então eu não sei exatamente quando foi o start. A primeira vez que eu empreendi, acho que eu tinha 18 anos. Eu comecei como estagiária numa empresa, fui efetivada, trabalhei auxiliar de escritório. E quando eu saí, eu não queria trabalhar mais daquele jeito, pelo menos não naquele momento. Queria trabalhar para mim. E eu abri uma barraca de batata frita. Eu e meu marido. Na época a gente era namorado, casamos nessa época. Tá. E ali foi a primeira vez, assim, que eu fui empreender mesmo, sabe? De pegar uma coisa para transformar em outra e vender, né? E conhecer todos esses processos, né, de um negócio. Mas, para falar a verdade, ali eu não me via como empreendedora. Era o tal do trabalhando por conta, sabe? Trabalhar por necessidade. Isso. E depois acabei ficando doente e o negócio também era, como a gente falou no curso, um produto que eu tive que matar, porque começou muita gente fazer, muita concorrência para ganhar nada, então eu preferi sair mesmo, voltei para o CLT, mas era sempre pegando alguma coisa para vender, algum produto para vender, sempre buscando ali uma outra via. Como diz, uma renda extra, uma outra alternativa para trazer recurso, para complementar a Isso, renda. isso. E essa necessidade também de fazer alguma coisa para mim, sabe? Desculpa. E aí eu estudei, fiz administração, me formei. Trabalhei 12 anos na área de administração em empresas de automação comercial. Então, eu ficava ali entre o administrativo, o comercial, trabalhei bastante tempo, gostava dessa área, mas chegou uma época assim que eu estava saturada, não aguentava mais fazer aquilo, pelo menos não naquele lugar. Falei, vou sair e vou dar um tempo, depois eu vejo o que é que eu faço. Quando eu saí, eu até tive outras propostas para ir para outros lugares, mas eu precisava mesmo de um tempo. Só depois, né, de sair, que eu tive conhecimento do quanto aquilo estava me deprimindo, me deixando ansiosa, sabe, mexendo com a minha saúde mental, que hoje eu tenho condições de entender o que é isso, na época eu não tinha, então para mim era tudo normal, era assim mesmo, né? Tinha que ser assim. E depois de passar por essas coisas, eu quis sair, sem entender ainda muito bem o que estava acontecendo, mas quis sair. E aí, quando eu saí, um mês depois a minha filha adoeceu, e aí eu queria estar com ela, não abria mão disso, sabe? Eu não queria terceirizar esse cuidado médico que ela precisava. E aí eu comecei, não lembro em que momento que aí eu já comecei a me sentir ociosa, né? Porque eu ficava ali na sala de hemodiálise, eu vários dias no hospital, e eu queria fazer alguma coisa, queria me sentir útil e queria ter meu dinheiro também, porque Tá. nessa época ficou só meu marido trabalhando. E aí eu comecei a vender cosméticos. Foi aí que eu entrei na área da beleza. Então, há 7 anos eu entrei na área da beleza, fiquei por 3 anos só vendendo cosmético e maquiagem. E aí eu fui descobrindo, assim, um outro mundo que eu nem imaginava trabalhar, que era na área da beleza. Fui me especializando em serviços para chegar até aqui. Então, eu não sei dizer exatamente quando foi um Qual foi o start. momento que você te impulsionou? Eu sempre tive essa chama, né, de trabalhar para mim, de ter o meu negócio, empregar outras pessoas, que ainda não emprego, mas tenho essa ideia, mas não sei em que momento, assim, ficou muito mais claro a questão de empreender, de um negócio em si, quando eu comecei a trabalhar na beleza. Cada um usa um termo, né? Tanto é Sim. que tem a feira, né? Na Beauty Fair, né? E você acha importante estar presente nesses eventos, estar conhecendo mais sobre o evento? Na tua visão, o que isso acrescenta para os profissionais que estão ali empreendendo, buscando melhorar os seus serviços, estão trabalhando muitas vezes
de forma solitária e precisa naquele dia. No dia que você vai participar de um evento, é o dia que você não consegue trabalhar, Sim. né? Isso, e como que funciona isso? Mas eu sempre procuro deixar um tempo na minha agenda para isso. É para estudar, para conhecer coisa nova. Na área da beleza, principalmente, como eu trabalho com mulheres e mulher gosta muito da cultura da novidade, então acho que é super importante. Não dá para estar em todos, mas tem alguns que são os mais importantes e os outros, assim, que me chamam mais atenção, que eu faço questão de estar. Sim, Porque lá é que eu vou saber eu sei do meu mundinho, né? Então, o que que lá fora? O que que as pessoas lá fora, o que que as empresas estão trazendo? Porque quem faz produto, por exemplo, já está de olho no que está acontecendo, no que estão buscando, já está em cima de pesquisa. E aí, por que não ir lá olhar o que eles já estão mostrando ali, né? entendi. Apontando para onde vai o mercado. Eu gosto muito e sempre que eu posso, eu participo. E dentro da área que você está desenvolvendo, que você é um estúdio que você tem, né? Sim, Você é um estúdio e atualmente você está trabalhando sozinha, né? isso. Tá? E aí você vê também as dificuldades de se ter colaboradores, de se ter uma pessoa que você consiga empregar. Você já passou por essas experiências, né, de ter que contratar alguém, e aí não vai por um período, vai bem, depois acontece algumas coisas. Dentro desse contexto de você trabalhar sozinha, aonde você, onde que você enxerga as dificuldades de estar sozinha? Quais são as suas dificuldades? Eu acho que, assim, separar a parte operacional da parte administrativa, acaba que as partes administrativas fica para aquele momento que a gente tem um tempo em casa, né? E Tá, eu empreender isso, acabar levando o trabalho para casa, mas eu quero aprender a separar melhor isso e ter a cabeça mais livre para pensar em crescer. Quando você está muito preso no operacional, por mais, né, que naquele momento ali que sua mão está trabalhando, a sua cabeça está pensando, mas você está com atenção naquilo que você está fazendo. Então, como a gente estava falando aqui no sim, antes, sim, quem verdade. trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro, Que é uma realidade. eu gostaria de ter outras pessoas executando comigo para que eu pudesse ter mais tempo livre para olhar para as oportunidades. Sim, para desenvolver até novos negócios, né? Dentro da comunidade, da favela, você vê que existe dificuldade em empreender, de crescer. Como que funciona dentro da comunidade? Por exemplo, Heliópolis, no seu ramo de atividade, você tem uma clientela fixa? Como é que isso? Você consegue absorver mais pessoas? Como que funciona? Eu tenho uma clientela fixa, mas eu tô sempre em busca de novas pessoas porque eu entendo que para um negócio funcionar vai precisar sempre de gente nova. Ainda que eu enche minha agenda, vai ter algum momento que porque na área da beleza, principalmente o que eu faço, que é cílios e sobrancelha, não é uma necessidade básica do ser humano. Então eu sei que se em algum momento apertou as contas, né, ou ela vai ter que diminuir por algum motivo, ou sei lá, teve uma reação, uma alergia, alguma coisa que foge do controle, ela vai parar, pelo menos por um tempo, com aquilo. Tá, Então, eu sei que eu tô sempre em busca de mais pessoas, busca de entendi. clientes novos. Está sempre buscando e criando estratégias para isso, né? Exatamente. E dentro do teu espaço, você, falando um pouquinho sobre essa questão de manutenção, de obra, né? Dentro do teu espaço, você tem que pensar no teu espaço, de como desenvolver ele, a sua criatividade, ter que fazer as adaptações necessárias para atender esse público, para atender essas pessoas. E aí você tem que pensar sozinha. Como que como é que funciona? Eu tenho que ligar, ó, deu pau aqui na elétrica, vou ter que chamar, eu tenho que pensar, tem que ter iluminação aqui. Você tem, existe pessoas para te auxiliar ou você tem que pensar em tudo sozinha? Sim, e não. Porque eu sou a louca da obra, Você é a né? louca Eu da amo obra. uma obra. Em casa tá sempre em obra. Tem até uma parte lá do meu Instagram que é diário da obra, porque em algum momento meu marido fala, ficou de folga, viu uma mulher com a trena na mão, já sabe que não vai mais ter folga. Então, e na área da beleza, assim, a gente lida com mulher. E mulher é exigente. Uma das coisas, assim, né, dos 5 sentidos que a gente trabalha para um ambiente bom, uma é a visão. Então, se ela chega, ela vê lá um fio pendurado, sabe? Eu, mesmo se eu ver um fio pendurado, eu fico agoniada. Então, o local também tem que estar bonito. Ele tem que estar bonito, ele tem que estar
com tudo funcionando. Essa questão da iluminação é muito importante, não só para deixar o ambiente mais agradável, mas para eu poder enxergar melhor o que eu estou fazendo, né? É fio a fio, ali é muito minucioso. E aí eu peço socorro pro meu marido sempre. Sempre, né? Como- Agora, onde eu tô, tem outras pessoas no local também, né? Tem outros negócios, tem a igreja, tem o chaveiro, então sempre tem alguém ali para ajudar com alguma coisa. Mas assim, qualquer prego que eu resolvo bater, eu choro pro marido e Aí ele vai lá e vai resolve. fazer Aí tudo. resolve. Então coloca para pintar, para consertar, para colocar tomada, para embutir esses fios que eu falei que eu não gosto de fio pendurado. Ah, ele preciso de mais iluminação aqui. Eu acabo E dentro correndo do para teu ele. espaço você precisa criar um espaço agradável. Tem que ser. Porque quem mexe com beleza precisa ter um espaço agradável. Sim, Então, e você está dentro de um espaço que é uma comunidade, né? E assim, quais as dificuldades que você, dentro da sua área e das outras áreas que você olha para a sua comunidade, você fala, nossa, o quanto é difícil as pessoas empreender dentro desse espaço, ou vão ter que sair para fora para tentar empreender fora. Mas tem muita gente que consegue, querem empreender ali dentro e vêm, querem, e muitas vezes encontram dificuldades, falta de incentivo, falta, por exemplo, de repente, uma instituição que possa dar suporte para vocês, um exemplo, por exemplo, um Sebrae da vida, sim. entendeu? Que venha, possa dar um incentivo para essa comunidade. Como que você vê essas questões aí? Para o negócio crescer, a gente precisa entender do negócio, qualquer que seja. Se eu vou vender só água, eu preciso entender, né, quem é que vai buscar, qual que é o público, independente de onde estiver. Eu vejo aqui muita dificuldade do pessoal nisso, sabe? Pensa, eu tenho uma garagem, eu vou abrir um negócio. Ok, pode dar muito certo. Mas quanto mais você estudar sobre aquilo e entender, ninguém pode entender mais do seu negócio do que você mesmo. Você precisa Você entender. precisa Pode entender sobre buscar isso. consultoria, mentoria, cursos, mas sempre para trazer para o seu. E você tem que ser a pessoa que mais entende daquilo. E eu vejo muita gente aqui que acaba assim, vê que o fulano tá fazendo tal coisa e tá dando certo, vou fazer também. Como eu falei, por um tempo pode dar certo. Mas depois, se você não consegue desenvolver aquilo, acaba fechando. Eu acho que falta essa busca, sabe? Não é nem de falta bom, talvez um pouco de incentivo, mas, por exemplo, a gente tem aqui o TEIA, que está sempre oferecendo, tem muitos recursos Tem para muito o pequeno recurso para empreendedor. o pequeno empreendedor que ele aproveita muito bem a região, mas as pessoas acabam não aproveitando desse espaço. Isso, por achar que não sei, eu acho que é falta de conhecimento. Aí a pessoa acaba achando que não precisa, sabe? Eu não preciso fazer conta, se tá entrando dinheiro ali, tá tudo bom, e não é só isso, né? Não é só isso, não pode ser só isso, porque não é, não é sustentável por muito tempo. É, Precisa porque, por entender do que você está exemplo, fazendo. da época dos seus pais para a época atual, muita coisa mudou, Sim, né? Inclusive comportamentos, né? Existia um comportamento antigo, os comportamentos antigos, que sim, eram mais antigos, e os comportamentos atuais, né? Dentro da área do empreendedorismo, nós falamos muito sobre comportamento empreendedor, né? Você possui um comportamento ou começa a adquirir esse comportamento para sim. você poder desenvolver e melhorar as suas atividades, né? Você não precisa ter nascido com isso. Você pode buscar, né? Você busca e Desenvolver. desenvolve, né? E hoje nós temos uma série de recursos aí, que são as mídias sociais, para a gente conseguir desenvolver tudo que a gente quer para tentar melhorar e buscar novos recursos para ir buscando, buscando, buscando e não para, né? Não para. Mas dentro dessa linha de tempo, que é a linha de tempo dos seus pais, que vem lá dos anos 80, né? E hoje nos dias atuais, você consegue ver dentro da sua comunidade, dentro de Heliópolis, que é uma cidade, quais foram algumas mudanças que ocorreram desse período que você percebeu? Consigo perceber muita mudança de comportamento. Primeiro que, na época que eu era criança, por exemplo, o comércio aqui dentro era uma merceariazinha, era um barzinho, bem difícil uma loja, né? Tinha as sacoleiras, mas quase não tinha loja. E já hoje, acho que Heliópolis é
no centro, assim, né? Tem gente que vem pros fluxos, pros barzinhos, e tem muito comércio. É difícil até, se você tem uma casa que não tem a garagem, é difícil você encontrar uma garagem para alugar, porque tudo virou comércio. Todo ponto ali que tá de frente para a rua acabou virando um comércio. E essa mudança de comportamento eu percebo até em casa mesmo. A minha mãe, né, eu sou do tempo da lista telefônica também, mas assim, ela ainda mais, né? Então, a pessoa que tinha medo de falar o nome numa pesquisa, por exemplo, hoje em dia tá lá no Facebook, já acorda no Facebook. E hábito de compra, por exemplo. Antes era só no físico, né? Não tinha a opção de comprar online, não tinha a opção de comprar por telefone. No máximo que você pedia por telefone era um gás dentro da comunidade. Agora a gente continua, né, da pandemia para cá mudou completamente. A gente continua comprando tudo. Minha mãe, que era dessa época aí, hoje compra na Shein, sabe? Então, É, assim, e quase 70 anos, assim como ela, teve uma mudança drástica, assim, completamente de comportamento. Pela quantidade de comércios que tem, a quantidade de itens que a gente tem para comprar, a facilidade para compra. E hoje a experiência também. Porque assim como tem gente que vem de fora para conhecer o barzinho, por exemplo, dentro da comunidade, ou a loja de roupa, tem gente também que da comunidade vai para fora porque ela não quer mais a experiência que ela tem aqui. Às vezes é uma amiga que abriu lá num outro bairro nobre, mas ela quer ir para lá porque é lá num bairro nobre. Então tem vários tem públicos, vários mas públicos, muita mudança de comportamento. muita mudança. Não, legal. E aí, dentro desse contexto das mudanças, também a gente pode, de repente, pensar numa outra situação, que é as oportunidades que você acabou de falar aí, muitas pessoas têm as oportunidades que ali, ela não precisa ir para fora, porque Sim, ela consegue gerir tudo ali, fazer o seu ganha-pão, o seu empreendimento, fazer as suas conquistas, as suas buscas dentro, né, desse universo, não precisa sair para buscar algo, sim. né? Então isso também facilitou, porque começou a gerar muito mais recurso. Porque antigamente as pessoas, você falou, não tinha muito, né? As pessoas acabavam tendo que sair para Sim, buscar emprego ou fazer algo fora, né? Não, não tentava fazer algo dentro da sua comunidade. E hoje Heliópolis cresceu de uma forma, né, 250 mil habitantes, ou seja, é sim. uma cidade, Maior então que tem muitas cidades maior por que aí. muitas cidades por aí, né? Então, hoje tem todos os serviços que uma cidade tem, Tem. né? Então, que eu estava até comentando antes, existem trabalhos sociais que são desenvolvidos dentro, né? Por exemplo, trabalho social. Você vê bastante coisa acontecendo, você vê muitas instituições querendo ajudar. Como que você vê, como que está acontecendo isso? Eu vejo bastante, mas ainda não é o bastante. Ainda pela quantidade de pessoas que tem aqui, ainda precisa abraçar muito mais pessoas. Mas tem organizações cuidando bastante do social, oferecendo esporte, cultura. Mas acho que falta recurso mesmo para conseguir chegar em todo mundo e trazer, por exemplo, a molecada que está aí desocupada para fazer alguma coisa que seja realmente útil, que seja alguma coisa que vai impactar na vida delas. E eu acredito que a educação, essa questão do social, ela tem tudo para mudar o futuro de muita gente. Mas às vezes não consegue chegar em Não todos. consegue. Tem bastante, né, em vista do que quando eu era criança, por exemplo, mas ainda assim é pouco. Porque eu acho que no, nos tempos mais anteriormente, digamos assim, antigamente existia, mas também tinha muita questão do olhar para uma favela, achando que uma favela era sempre aquela questão, é lugar de criminoso, é lugar de gente que, né? Então, assim, mudou-se muito, né? Então, assim, tem muita gente do bem, tem muita gente que desenvolve muita coisa bacana, muita coisa legal, tem muita gente querendo fazer acontecer, querendo crescer, querendo que as coisas mudem, né? E pelo contrário, tem gente que
olha a favela, a comunidade, como um olhar negativo, né? E isso muitas vezes prejudica a visão de como as coisas funcionam, acontecem. Você falou, ainda falta instituições para querer ajudar, trazer um pouco mais de recurso para os jovens, para estar ali fazendo as ações sociais. Sim. Tem muita coisa que pode ser feita, mas Por isso que é tão importante também que as lideranças elas partam de dentro da favela mesmo, porque conhece qual que é a necessidade de cada um. É diferente de um governo, qualquer que seja, que está sentado atrás de uma cadeira e acha que a gente precisa de tal coisa, mas nunca esteve aqui, nunca morou numa comunidade, nunca não sabe quais são passou as dores, não pelas conhece as dificuldades e as dores. dores de quem está aqui. Então, por isso que é tão importante que o pessoal de dentro, mesmo que essas lideranças se levantem para ir buscar. Porque se depender só de trazer de lá para cá, às vezes traz até questão de curso mesmo. Eu falo que existe uma linguagem que conversa com o pessoal do pequeno negócio da comunidade e de lá de fora. Se você for falar de hard skill, de soft skills, né, num curso para a comunidade, as pessoas falam, mas do que essa pessoa está falando? E são as habilidades comportamentais ou técnicas que ela já tem. Às vezes ela não sabe o nome. Então, por isso que é importante que tenha alguém de dentro. Não é porque o pessoal não tem a capacidade de entender, mas alguém que conheça a linguagem dos dois lados para traduzir, né? Levar a necessidade para lá e trazer as soluções para cá. Porque você falou, você colocou um ponto aí que é bem interessante. Ah, são ações que as pessoas já têm, elas já possuem, já conhecem, só que muitas vezes eles criam termos novos por uma situação antiga. Sim. E aí dificulta o entendimento, né? Hoje a gente vê um monte de coisa, por exemplo, um exemplo bem básico. Você vê um monte de gente falando feedback. Qual é o feedback? Tá, tudo bem, eu posso entender, você pode Sim. entender, mas tem pessoas que, né, se você falar, me dá aí um feedback, a pessoa, hã? Aí uma senhora lá que faz um hambúrguer maravilhoso, que tem tudo para ter uma lanchonete completona, ela acaba se afastando porque ela fala, isso aí não é para mim não, sabe? É muito complicado. E às vezes é aquilo que ela já Porque é uma faz, só que ela não linguagem conseguiu que eu entender. acho que talvez a linguagem prejudica nesse sentido. Isso. Afasta as pessoas, que as pessoas ficam É. assim, isso não é para mim, não faz parte do meu universo. Ou é complicado demais para Demais. mim. É complicado demais para minha vida. É. Tem uma vida mais Deixa simples. assim. Deixa assim, tá bom, né? Então, assim, empreender dentro da favela não é fácil, Não. né? Acho que empreender já é desafiador em Já é qualquer desafiador. lugar. E dentro da favela tem seus problemas próprios, né? De dezembro do ano passado, por exemplo, um dia antes do Natal eu estava atendendo e acabou a luz. Como é que faz? Não tem gerador. Eu estava atendendo dentro de casa. Como é que faz? Eu continuei, terminei aquele atendimento com a lanterna do celular, que ainda bem que estava carregado. Entendi. Mas esse é só um dos exemplos, né? Tem essa questão de conhecimento, de saber até onde buscar informação, saber como lidar com o negócio, uma precificação. Muita gente começa um negócio olhando para o do lado, então precifica de acordo com aquilo, mas às vezes quer usar um material de mais qualidade, que aquele preço já não vai, né, mais funcionar para ele. Então, por isso que eu falo que você tem que ser a pessoa que mais entende do seu negócio. E também tem outras questões aí que talvez a gente não gosta de falar sobre determinados assuntos, mas são situações reais. Mas ainda existe muito preconceito. Com certeza. Ainda existe muito preconceito em relação assim, você é de Heliópolis, você é da favela, você é da comunidade de Heliópolis, então a pessoa fica com certo receio, pega uma certa distância por uma questão de assim, achar que a pessoa não tem capacidade. Só porque ela mora Isso. numa É comunidade. menos, né? É menos só porque ela mora numa comunidade, pelo contrário, ela pode ter muito mais capacidade, É. porque isso não limita ninguém. E se a gente for ver a mão de obra lá de fora, ela acaba saindo toda de dentro das comunidades, né? A boa Exatamente, a mão de que obra, isso faz mesmo. funcionar. Mas acontece bastante isso. A pessoa olha lá o seu serviço no Instagram ou no Google, né? Tô nos dois. E aí ela viu ali alguma coisa que chamou a atenção e ela entra em contato quando ela vai marcar que fala Heliópolis. Ai, mas aí tá longe para mim. Você vê a distância, tá lá, sei lá, 2 quilômetros. Mas já entrou para Heliópolis, já
Já não tá perto o suficiente para. Entendi, que é aquela questão, você atende a domicílio, Não atendo não mais. atende mais. Não. Então, se uma pessoa te entrar em contato contigo, precisando de um atendimento, você fala, Vem até o hoje em dia, estúdio. se você Isso. atende mais no seu estúdio. Aí foi uma outra questão que, assim, quando eu comecei, eu tinha em vista de atender a domicílio para atender a pessoa no conforto da casa dela. Mas o que que acontece? As pessoas desvalorizam e acham assim, tem que pagar menos, porque ela nem tem um estúdio. Ao invés de ver o tempo que você está se deslocando, o conforto de estar atendendo na casa dela, às vezes a pessoa está, sei lá, tá falando com o marido, tá cozinhando, tá olhando o bebê e você tá atendendo ela, mas ao invés disso, eu não consegui transmitir o valor que tinha naquilo e acabei optando por ficar no meu estúdio e elas virem até mim. Mas eu acho que o que a gente estava comentando antes, né? Até falar, ó, de repente, fazer um atendimento de uma forma esporádica, de repente, que a gente comentou, surge uma oportunidade dentro de um condomínio, Não, você vai lá, aí é uma é outra, uma outra, uma outra situação. um Nos evento, né? atendimentos, isso, nos atendimentos a domicílio que eu falei, era a pessoa agendava, eu ia até a casa dela, e às vezes assim, olha, meu transporte vai ficar R$ 20. Porque se eu embutia, a pessoa achava caro. Aí eu passava separado, a pessoa ainda queria chorar no transporte. Quer chorar no preço do Aí falou, transporte, aí não dá. não, vou ficar no meu estúdio e ela que vem até aqui. Mas do que a gente estava conversando no início já me deu uma Uma outra outra visão, uma ideia. outra ideia. Porque você tem os atendimentos que são esses esporádicos dentro do espaços em eventos, que Sim, você pode fazer esse atendimento dentro de outros locais, né, de atendimento ao público, que são locais às vezes cedidos ou arrendados, ou paga-se uma taxa sim, para você usar naquele dia, né? Ou seja, são várias opções que você tem para aumentar a sua renda, sim. né? É o que você estava comentando. Oportunidade. A mão de obra sai, muita mão de obra de dentro de uma comunidade, Sim, né? Então você tem mão de obra para diversos setores, né? Desde do pedreiro, o garçom, né? O assessorista, o porteiro, o vigilante, o cara que trabalha no comércio, o cara que trabalha em escritório, para todos os setores você tem mão de obra. se for ver eu não sei se existe pesquisa para isso, né? Mas se for ver o quanto a mão de obra de dentro das comunidades movimenta todo o restante da cidade, eu acho que Movimenta bastante, é, né? Bastante. Você é imagina absurdo. quantos empregos são supridos, que são fornecidos, ou quanta mão de obra é fornecida através, por exemplo, de Heliópolis. Sim, Quantas empresas elas absorvem essas pessoas, né? São atendidas por esses profissionais que estão aí. então, nesse sentido, até está surgindo um movimento legal, que são as cozinhas escolas, né, que o pessoal aprende e aí pode trabalhar em vários locais. Tem o curso de atendente de farmácia que acontece aqui também, então tem muita farmácia aqui, tem muito restaurante. Então, eu estou vendo o movimento do pessoal trazer de fora para dentro a capacitação para Bacana, essas bacana. pessoas. Isso é também interessante. Eu acho que é um sentido, porque nem todo mundo quer empreender. Ou às vezes quer, mas não, né, não tá pronta para Não encarar tá, o que não tá pronto, precisa. tem medo, Isso. que eu acho que também o medo barra muitas pessoas, medo de empreender, né? Porque é um obstáculo, é um desafio você empreender, não é Sim. fácil. E até quem está empreendendo também quer mão de obra capacitada. Então, eu quero empreender abrindo um restaurante. Eu sei que em tal lugar está tendo curso, então eles estão capacitando pessoas para isso. Mas são projetos interessantes, porque São. você vai capacitando a comunidade para atender não Sim, só a comunidade, mas fora da sim, comunidade, né? Então, isso também facilita bastante, você capacitar, desenvolver projetos para capacitar as pessoas que estão dentro da comunidade, porque quem é beneficiado? Todos, todos. né? Dentro e fora, Isso. né? Que você falou. E a comunidade, ela tem uma coisa muito bacana, muito legal, que é a união. Você comentou, né? Inicialmente comentou, quando ia fazer a reforma da casa, ia mexer com material de construção,
o caminhão não chegava até o local. Ou Uhum. seja, as pessoas se reuniam, existia um mutirão para ir lá buscar o material para poder chegar até, porque a pessoa sozinha tinha toda essa Até a dificuldade. questão da construção mesmo, quantas construções foram feitas a várias mãos, né? E às vezes não contratada, era de gente que se juntava Se mesmo para juntava para fazer, construir. já encher laje e fazer aquele churrasco no final. A Não tem famosa, mais hoje, né? Mas era vamos encher a laje, interessante. né? O pessoal Agora fala, são muitas lajes para são cima, então muita, nem dá, né? Mas até isso, tá vendo? O comportamento mudou. mudou. As Mas pessoas, elas têm essa questão, de união, de solidariedade, de um ajudar o outro. Então, assim, são vários projetos, sim, né? São vários projetos que acontecem dentro, né? E aí tem pessoas que também querem desenvolver projetos e não sabem aonde aplicar esses projetos. Você que tem algum projeto aí, que está querendo desenvolver alguma coisa, vamos lá. Heliópolis precisa de projetos. Heliópolis, não só Heliópolis, mas muitas comunidades, muitas favelas precisam de projetos. Se você tem um projeto, tem um desejo de ajudar o próximo, é uma oportunidade. Então, ó, fica aí a dica, muito né? bem. Porque assim, existe muitas pessoas que querem ajudar e não sabem como, Isso. né? Eu tenho vontade de ajudar, mas eu não sei como. Pô, mas vai desenvolver, vai lá, vai tentar entender como que funciona. Você falou, de repente, a pessoa ela tem um dom, ela tem um conhecimento que ela pode passar, que é a capacitação. Sim, De repente ela pode desenvolver e dentro por exemplo, Heliópolis tem alguns locais que, por exemplo, se a pessoa que quiser desenvolver um projeto, ela tem espaço para isso? com certeza tem. Com Tem, né? certeza tem. Tem alguns espaços já destinados para, de repente, por exemplo, vou te dar um exemplo. Um curso de capacitação, né, no caso de uma manicure, Sim, né, que é a tua área. Tem espaço para poder desenvolver isso. sim. E eu acho que assim, às vezes a gente não sabe quem procurar, mas procura alguma das lideranças e ela vai te indicar. A gente tem aqui o belo exemplo, né, que tem a editora, o Sarau, o Slam, e essas pessoas conhecem muitas outras pessoas, sabe? Conhece alguém que vai encontrar. Que vai chegar ali. Ficar só na A ideia ideia não dá. não vai Você sair. sabe que você falando nisso me lembrou uma coisa. A rede de contatos, o quanto ela é importante. Demais. O quanto a rede de contato ela é importante. Então, assim, se você deseja algo, você precisa perguntar para alguém, que alguém vai perguntar para alguém, assim, para conseguir chegar ali. Isso, Então, você tem que usar a sua rede de contato, abrir a sua boca para isso. conseguir chegar. A gente tem que ser estratégico até nisso, né? Até nas pessoas que a gente mantém ao nosso redor. Às vezes a gente mantém gente do nosso lado que é âncora, que só puxa para baixo. E a gente Exatamente. tem que saber escolher, né? Do jeito que na rede social a gente escolhe a quem seguir ou deixar de seguir, a quem a gente vira amigo ou não, acho que na vida a gente tem que fazer isso. A gente tem que saber boas escolhas para conduzir a nossa vida e os nossos negócios. Verdade. A gente tem, O tal do nós temos as networking. nossas, o network, as nossas escolhas, foi o que você colocou muito bem. A gente escolhe quem a gente quer seguir. As pessoas escolhem se querem nos seguir também. Sim, Eu gostei desse canal, gostei das ideias, dos bate-papo, gostei do conteúdo. Eu vou seguir. Então, você, ó, por favor, hein? Me segue aí, né? Primo Zé Cash, não esqueça de seguir, né? muito bem. E também, assim, você tem suas redes sociais que você divulga, né? Eu vejo as suas redes sociais lá, eu vejo que você desenvolve bastante coisa, você tá sempre participando de eventos, sempre Sim. buscando conhecer. Isso tá em você, né? É, Essa busca. é de mim. É, Eu tenho o estúdio, que sigam lá, Kátia Santana Beauty. Tem o meu pessoal, que é Eu Sou Kátia Santana, exatamente assim, Eu Sou Kátia Santana. E lá nesse meu pessoal, eu dividi para não ficar. Porque eu faço muitas coisas, né? Então, para não ficar um monte de coisa para quem, por exemplo, está procurando o meu serviço de beleza, então sabe que é lá. Agora, a apresentação do podcast, os eventos que eu participo, tanto de beleza quanto de empreendedorismo, os eventos da comunidade, tudo do que eu faço parte, o que eu gosto de mostrar que acontece aqui, porque quando a mídia
a mídia tradicional mostra a favela, a gente já sabe o que que é. É sempre criminalidade. E a gente que está aqui, esses 250 mil pessoas, elas sabem que isso é uma parcela, Uma sabe? parcela, Tem muito exatamente. mais Tem pessoas muito mais. trabalhadoras, pessoas que estão estudando, trabalhando, empreendendo, fazendo acontecer, né, de várias outras formas, sem nunca nem ter se envolvido com criminalidade. E acho que essa comunicação ela tem que vir de nós mesmo, porque na mídia tradicional é só isso que mostram. Então eu gosto de estar mostrando assim que os meus amigos estão fazendo, um projeto novo, é um curso que As saiu, eu tô coisas que estão sempre acontecendo. isso, sempre tentando mostrar para que mais pessoas tenham acesso. Bacana. E tem algum projeto novo que está acontecendo que você fala, olha, vi esse projeto aqui, gostei, estou divulgando, ou tem algum em especial que você fala, olha, tem um carinho por esse aqui, eu quero muito divulgar ele. Tem algum? Tem alguns, né? Tem alguns, né? Ah, gente, eu sou uma testemunha do Teia. Para onde eu vou, eu falo do Teia, porque está sempre oferecendo cursos e recursos para que empreendedores possam trabalhar, estudar, se desenvolver. Tem também toda a estrutura do CEL, né, que oferece várias coisas, além do Teia. Tem a Unas que também traz, muito mais a questão social, mas traz sempre alguma coisa de empreendedorismo para ajudar. Tem a CUFA. Nesse momento, eu estou junto com o Instituto Farma, que Instituto nasceu Farma. isso aqui para Heliópolis, agora está também para Paraisópolis, onde eu dou curso de atendente de farmácia. É um curso bastante voltado para atendimento ao público, então quem faz ele pode trabalhar em qualquer lugar que lide com o público, e eu sempre falo que tudo é sobre pessoas, ou seja, você vai lidar com pessoas sempre, em qualquer coisa que Tá. você trabalhe. E esse curso ele veio realmente por farmacêuticos daqui buscarem pessoas qualificadas para trabalhar e às vezes o tempo que eles ficavam ali treinando uma pessoa, a pessoa saía e aquele trabalho que foi feito ali de treinamento, de qualificação para a pessoa entender, quando a pessoa começava a entender, ela saía. Então Isso é bem agora complicado, o né? curso ele já dá esse passo adiante. Então quando eles vão contratar que tem aquele certificado, eles sabem que a pessoa passou por uma qualificação de atendimento ao cliente. Ela sabe o que fazer, o que não fazer, como falar, como lidar com cada tipo de pessoa. E eu acho que isso é muito válido em qualquer Esse negócio. curso você que ministra, é isso? Isso. Qual o tempo desse curso? Quanto tempo a pessoa precisa para estar apta? 12 dias úteis. 12 dias úteis. Isso. Não sei, acho que em fevereiro ou março que vai ter a próxima turma, mas aí a gente faz assim, 2 semanas de segunda a sexta e outra semana mais 2 dias. Então são 12 dias, a pessoa está qualificada, ela está pronta para trabalhar com atendimento ao público. E tem procura pelas próprias empresas, procuram Tem, para você estar encaminhando essas pessoas? tem. E como o instituto, eu tô lá, né, só ministrando as aulas, mas o instituto é feito por vários farmacêuticos, então eles se conhecem. Então, olha, na minha tá precisando. Olha, tem uma turma que acabou de se formar. Então tem essas indicações. O pessoal já está qualificado e tem esse contato entre eles. E eu Muito falo pro bom. pessoal, ó, fica de olho no instituto, porque Fica de olho no sempre instituto. tem, Sempre vai sempre tem ter. vaga, sempre tem alguma oportunidade. Foi o que a gente estava comentando. O quanto é importante a gente ter as ações de capacitação, né, em todos os setores. No mundo das obras, tem várias empresas que vão capacitando. Eh, eh, eu também atualmente eu faço cursos de capacitação, né, do treinamento, do workshop. Por quê? O quanto isso é importante? O quanto isso é importante fazer com que as pessoas tenham esse conhecimento para estar um pouco mais preparadas para o mercado de trabalho. A parte técnica, ela é super importante, né? Mas é muito além disso. No final das contas, é tudo sobre pessoas. Tudo sobre pessoas, exatamente. Né? Então, assim, qual é a sua expectativa, seus projetos para o próximo ano? Aí vai para o meu queridinho do coração, né? Que eu gosto muito de ministrar aulas. E aí eu criei os meus cursos na área da beleza, que é de automaquiagem, de cílios e de sobrancelha. O de automaquiagem é para a pessoa aprender a se maquiar. Então, às vezes, a pessoa fala, eu não me maquio porque eu não sei. Ela acha que ela tem que saber todas as técnicas do mundo. E não, ela precisa saber uma que vai ficar boa para ela, que seja prática para o dia a dia, que ela vai se sentir bem, vai se sentir confiante. Então, por isso que nessa parte eu faço de automaquiagem. Mas o de cílios e de sobrancelha é para a pessoa sair
pronta para trabalhar com isso e para atender, realmente. Então, a parte técnica, ela é primordial, só que eu acho que a técnica, ela não é mais que obrigação, Tá. sabe? A questão do acolhimento, do atender bem, do saber o mínimo de gestão do seu negócio. Então, eu vou investir bastante nessa ministração dos meus cursos que eu desenvolvi, para que tenha mais profissionais qualificados na área da beleza. Completando aí. Esses cursos que você vai estar desenvolvendo para o próximo ano, eles vão ser tanto presencial quanto online, você está desenvolvendo mais online? Não, eu já tenho no presencial e eu vou passar para o online. Mas quero estar nas duas frentes aí. Você Ele manter já está o pronto, presencial e abrir o online. o método já está pronto, eu já tive vários testes com ele, né? Já tive minhas Já primeiras validou. alunas e a cada curso, tanto o curso de turmas quanto no VIP, eu vou melhorando em cada vez que faz, você vai ajustando no que precisa, então o método está pronto. E agora em 2025 eu vou conseguir focar para qualificar mais profissionais, ter mais colegas de trabalho que eu realmente tenha essa confiança de que estão qualificados. Tá. E você sente que 2025 vai ser um ano próspero? Qual é a sua sensação? Eu sinto. Eu tenho me preparado bastante para isso. E assim, eu nesse momento, eu sempre entro dezembro já com o próximo ano planejado. Só que Ótimo. esse ano aconteceram muitas coisas, inclusive a perda da minha filha. Hum, Então, tem 7 meses do meu muito luto recente. agora. E eu fico numa situação em que, assim, é muito difícil você ter uma esperança de um futuro lindo quando você está no meio de muita dor. Então eu procuro, né, olhar para frente, ver daqui para frente o que que eu vou poder fazer, mas tem momentos em que eu preciso realmente voltar para agora, sabe? Olhar no relógio, ver que horas são e colocar meu pé no chão, porque senão a gente fica nessa loucura assim entre o futuro, que não vai ser tão lindo quanto com ela, nem num passado em que ela já não tá mais aqui. Entendi. Então, eu vejo sim como um ano próspero, um ano de muitas oportunidades, mas E superação, né? não é uma coisa que eu tô assim eufórica, porque muitas vezes assim, muitas horas do meu dia eu tenho que voltar para agora, sabe? Porque Entendi. senão eu fico nesse momento de ou volta para o passado, onde ela estava lá e teoricamente estava tudo bem, ou num futuro que, olha, tem tudo para dar certo, mas não vai estar todo mundo sentado na mesa, sabe? Então, Sim, é isso. Eu vejo um ano de mas tem esperanças, boas mas expectativas. Né? Apesar de todas as situações, tem aí as boas expectativas, né? E é uma situação que, assim, você precisa caminhar para frente, sim, se sentir energizada, se sentir motivada, se sentir, né? Porque senão as circunstâncias vão te consumir. sim, Então, é o quanto é necessário a gente caminhar é, e buscar, né? Eu acredito que 2025 será um grande ano, né? Será para todos, né? sim, Muitas coisas boas estão aí para surgir, né? sim, Muitos projetos, né? Para acontecer. Então, acredito que 2025 vai acontecer muita coisa boa, né? E vamos trabalhando as nossas derrotas e lapidando e aprendendo e conquistando. sim, E atrás das nossas conquistas, porque é o que nos motiva, é verdade. né? É o que nos motiva. Muito bom o bate-papo, né? Um bate-papo tranquilo, gostoso, conhecendo um pouquinho mais sobre você, conhecendo um pouquinho mais sobre a comunidade, conhecendo como esse universo de Heliópolis, né? Sim, Porque as pessoas não têm essa noção. não. Não tem essa noção. Heliópolis nem chego perto. E as pessoas não têm noção mesmo, assim, elas têm uma visão muito, muito pequenininha do que é Heliópolis. Eu estava conversando com uma professora na semana passada e ela falou: Heliópolis tem o quê? Uns 20 mil habitantes? Então as pessoas realmente não Não têm tem essa noção noção, do essa tamanho, da dimensão potência do do que é isso aqui. tamanho de como, o quanto cresceu, Isso. O o quanto quanto cresceu e cresceu. ainda tem potencial para desenvolver muita coisa. É, verdade, tem potencial. Mas muito bom, bacana, né? Obrigada. E vamos que vamos, né? É isso aí. Muito obrigado pela sua participação. Foi extremamente produtivo aqui. A gente conseguiu conversar com bastante coisa,
falar um pouco das nossas ideias, falar um pouco de empreendedorismo, né? Um pouquinho da história aí de Heliópolis, né? Dos seus pais, como Sim. chegaram, né? Bem legal colocar isso dentro do nosso assunto, né? Mas é isso aí. Gente, ficamos por aqui. Mais um podcast realizado. Hoje conversamos com a nossa querida Kátia Santana, que ela é uma empreendedora da área da beleza, aqui na região de Heliópolis. Kátia, fala para nós novamente os seus contatos, quem quiser entrar em contato contigo, quiser seguir você nas redes sociais, fala novamente aí para o pessoal que não prestou atenção quando você falou, para você falar agora quais são os seus contatos, quem quiser te seguir, fala aí para nós. No meu Instagram profissional, que é o do estúdio, onde estão os meus serviços de beleza, é Kátia Santana Beauty. E o meu pessoal, onde eu falo um pouco de tudo, é o Eu Sou Kátia Santana. Não, bacana, muito bom. Valeu. Muito obrigada. Ficamos por aqui. Mais um podcast. Entra aí, siga a gente, faça comentários, encaminhe para os seus amigos, compartilhe com amigos, para os seus inimigos também, tá? Vamos lá. Até uma próxima, gente. Um grande abraço e obrigado mais uma vez. Tchau. Asas Maras é mais do que um programa. Um movimento de mulheres que se achavam fracas e se tornaram fortes, que estão construindo para um futuro melhor para elas e para suas comunidades. Faça parte disso você também. Agradeço ao Primo Zecast por dar essa oportunidade de compartilhar essa história inspiradora da Kátia Santana, que você ouviu até aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. E obrigado mais uma vez. Tchau.